Olá! Enfim, chegamos à última edição do Vamos Falar de Coisa Boa. Afinal, já temos o retorno do futebol em praticamente todos os lados, dos mais aos menos importantes. Então não faz mais tanto sentido a gente humildemente tentar trazer aqui um pouco de diversão para o seu dia, já que o esporte volta a cumprir essa função com maestria, às vezes sem ter qualquer noção do que está acontecendo nos entornos dele. Por exemplo, o Campeonato Carioca está de volta. Olha que alegria, minha gente! Enquanto o Brasil ultrapassa a marca de 1 milhão de infectados e tem mais de 50 mil mortos, parte do futebol do Rio de Janeiro decidiu que era o momento perfeito para fazer a bola voltar a rolar. Volta o futebol brasileiro em 2020. O Campeonato Carioca dá o pontapé de retorno. A poucos metros do Hospital de Campanha do Maracanã, Bangu e Flamengo fizeram a alegria de quem pensa somente, exclusivamente em futebol. Mas nem tudo é tão simples assim para quem finge viver em outro Brasil. Até o momento não existe qualquer acordo entre clubes, federação e prefeitura do Rio de Janeiro. Portanto, o futuro parece um pouco confuso para um campeonato carioca que deveria sequer ter presente. O decreto publicado hoje suspende os jogos de futebol até a próxima quinta-feira, apenas para que os protocolos de vigilância sanitária apresentados pela federação se adaptem aos nossos da prefeitura e haja uma fiscalização. Então temos os jogos suspensos até quinta-feira por conta de um pequeno detalhe: o cumprimento de protocolos sanitários. Uma fiscalização boba que não deveria nem ter muita importância em meio a uma crise sanitária. Mas atenção, hein? Só os jogos de Fluminense e Botafogo foram suspensos pela prefeitura, o resto que viva a própria sorte. Mas o comunicado da prefeitura se encerra com uma exigência bastante importante. Basicamente, ficam suspensos os jogos do Botafogo e do Fluminense e a gente pede a compreensão de todos. É isso, vamos prestar atenção no protocolo sanitário somente nos jogos X e Y, mas pedimos a compreensão de todos. Mas vamos falar de coisa boa, a gente torce para que tudo dê certo e que o Campeonato Carioca prove a sua real insignificância, mesmo em meio ao momento em que há uma demanda enorme por qualquer tipo de entretenimento, inclusive por esse programa. Olha, agora a gente viaja para a Inglaterra, país que vive uma situação bastante diferente do Brasil e por isso pode sim se dar ao luxo de curtir um pouco de futebol. Tivemos então o retorno da Premier League, só que a retomada do campeonato inglês foi um pouco eclipsada pelo show à parte de Davi Luiz. O zagueiro do Arsenal ficou apenas 25 minutos em campo contra o Manchester City, o suficiente, no entanto, para falhar no gol de Sterling, fazer pênalti em Mahrez e acabar sendo expulso. Uma espécie provavelmente inédita de hat-trick. Depois do jogo, o zagueiro resolveu vir a público para assumir a responsabilidade pela derrota dos Gunners de 3-0. Simple as that. Was not the team foul, was my fault. I take the decision to play. Não, olha, desculpa interromper assim o vídeo, mas é que eu queria chamar a atenção de vocês para a incrível falta de respeito de quem estava próximo ao Davi nesse momento e deu essa risada alta na hora que o brasileiro disse que decidiu sim entrar em campo. I take the decision to play. I should take another decision the last two. Um absurdo, até porque ele só entrou em campo quando o titular Pablo Mari saiu machucado. O detalhe é que o zagueiro espanhol não sofria qualquer lesão na carreira antes desse jogo há quase 3 anos. Portanto, a falha de Davi começou na tradicional falta de sorte do próprio Arsenal. E para provar que não depende do brasileiro para passar qualquer vexame, os Gunners entraram novamente em campo no sábado e perderam para o Brighton. Some other Arsenal players need to learn humility maybe sometimes. They've been talking a lot first half, second half when they were 1-0 up, and they got what they deserved. Pois é, e tá aí então o autor do gol da vitória do Brighton trazendo a revelação de que não há vexame suficiente que abale a autoestima do jogador do Arsenal. Um exemplo impressionante de uma confiança que não precisa ter qualquer tato com a realidade. Olha, detalhe para o cinegrafista dessa entrevista que parecia louco para ir ao banheiro. E esse foi o Vamos Falar de Coisa Boa de hoje. Como não haverá uma próxima edição, não nos veremos novamente.